Deus está no controle. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Eu sou o pastor Guilherme e agradeço a sua participação aqui conosco em mais este dia. Esperamos que essas palavras sejam palavras de bênção aí na sua vida. Desejo a você também um dia muito aproveitoso aí na presença de Deus, que você possa crescer na graça, no conhecimento, que Deus possa prover para você saúde e graça neste dia, como Ele vem fazendo, Estamos aqui hoje porque a graça de Deus nos proveu este momento, Deus nos permitiu viver este dia e que possamos vivê-lo assim, sempre desejando nos achegar mais próximo do Senhor. Peço a você que ainda não é um inscrito aqui em nossos canais, que também se inscreva e participe conosco desses devocionais, dessas programações que temos colocado aqui. Quero convidar você hoje para lermos Salmos capítulo 7, versículos 8 e 9. Vamos falar um pouquinho dentro desses dois versículos. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Isto é muito incrível, irmão, a gente sempre exalta isso, a maneira como o salmista sabia se expressar, sabia conversar, sabia falar com Deus e acerca de Deus. Eu creio que todo bom cristão, conforme ele vai vivendo aí na presença de Deus, isso também vai se tornando notório na vida dele. Ele vai crescendo na graça, no conhecimento, ele vai compreendendo, mesmo que pela superfície apenas, nenhum homem pode compreender, em totalidade a mente do eterno Deus. Nós arranhamos um pouquinho daquilo que ele é, mas eu digo assim que você passa a ter uma sensibilidade maior, uma aproximação maior de Deus, e isto é incrível de se notar, por exemplo, com a vida do salmista. O salmista aqui, ele divide todo este capítulo em vários momentos, e, me desculpe, entre esses momentos, parece que o vemos agora assim, com muita certeza de que Deus está no controle de tudo. Na maneira como ele se expressa, ele diz, olha, o Senhor julgará os povos, não é talvez, não, ele julgará os povos, ele fará isso conforme o seu intento, e ele vem e diz, julga-me, Senhor, também, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim, e ele diz, e tenha já fim aí a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Então, você vê assim que ele tinha a certeza do controle de Deus naquela situação que ele estava vivendo. Isso pode parecer talvez até um pouco repetitivo, mas este é um ponto, irmão, que você sempre deve reforçar quando você estiver orando, quando você estiver pensando o que devo fazer agora. Se fortaleça cada vez mais, tenha cada dia que passa mais e mais confiança neste Deus que te salvou. Porque a confiança é uma das bases principais que são alvos de ataque do diabo. O diabo sabe que se ele conseguir roubar de você a confiança que você tem em Deus, ele derruba toda a estrutura da sua vida. Mas quando você, ao inverso disso, dia após dia, estabelece ainda uma coluna mais forte de confiança em Deus, então, o irmão Brana, por exemplo, diz, você chega ao ponto de se tornar uma igreja invencível. Isto é muito maravilhoso, que você possa ir nutrindo, edificando cada vez mais a sua fé em Cristo Jesus, a ponto de os ataques do inimigo não produzirem mais um efeito aí na sua vida, não te balançar mais. Às vezes a estrutura de uma casa, quando ela é fraca e as ventanias vêm e tremores, aqui no nosso país isso não é tão comum, tremores, terremotos, mas em outros países as edificações mais novas
já são feitas prontas a suportar aquilo. Até determinado grau na escala Richter, ele suporta aquilo sem danos àquele imóvel. Então pense nisso. Que nível de fé, de estrutura eu tenho que ter também para suportar os balanços que a vida me dá, sem desmoronar a minha fé, sem abalar as estruturas aí a ponto de ter que, reconstruir tudo de novo, que é tudo tão mais complicado, né? Então estabeleça, deixe uma base boa aí, de uma fé firme, convicta, segura acerca de Cristo, para que você não tenha aí estas desavenças ao longo da vida. Mas ele estava bem certo ali acerca do que o Senhor faria, bem certo acerca da sua vida, né? Creio que ele não diria isto que mencionou aqui: olha, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade, ou conforme a integridade que é em mim. Ele não falaria isso se não estivesse muito certo acerca disso. E o bom cristão é assim também, uma vez que ele sabe que ele está escondido em Cristo, que ele vive para Cristo, que ele busca viver uma vida de santidade. A carta de Paulo aos Hebreus, ali no seu capítulo 12, ele menciona isso, que sem santidade ninguém verá Deus. Então o bom cristão está buscando constantemente, se santificar, limpando sua mente, seu coração, e é o que o salmista inclusive finaliza aí o versículo dizendo lá, né, o versículo 9, dizendo: olha, este Deus aqui, que eu conheço, que eu sei que ele está no controle, ele prova os corações e mente. Então todos nós como cristãos, nosso desejo, nós sabemos que nós não temos como esconder de Deus aquilo que fazemos, esconder de Deus aquilo que somos. E o que fazemos, na verdade, é correr ao encontro de Deus, não é fugir da presença dele, mas é correr clamando por aquilo que ele tem em excessos, né? Vamos dizer assim, aqui nesse dia, algo que você, por mais que acesse isso, você nunca findará, que é a misericórdia de Deus. Enquanto há este tempo ainda hoje, o irmão Branham usava uma expressão boa de se compreender isso. Ele dizia assim: imagine você, um peixinho pequeno nadando em um grande rio, e este peixinho imaginasse assim: olha, eu vou beber toda a água deste rio. Por mais que ele vivesse a vida inteira tentando fazer aquilo, ele nunca esgotaria as águas daquele rio. E assim é também quando você está buscando a misericórdia de Deus. Não há como você findar, não há como você acabar com a misericórdia. Você sempre que buscar isto, sempre você vai encontrar Deus te ofertando esta misericórdia. Então, o homem que conhece a Cristo, ele está assim, ele não corre para esconder os seus pecados, ele corre atrás do perdão, ele busca arrependimento, ele procura se santificar e ele vive realmente sobre a proteção daquele sangue. Ora, às vezes as pessoas não compreendem o tamanho da importância disso, mas a Bíblia deixa em diversas passagens o quão é importante você estar sobre a proteção do sangue. Um exemplo que nós temos aí nas Escrituras no Velho Testamento é de Raabe, aquele cordão escarlate ali representando, né, esta proteção que o sangue traz sobre a nossa vida. E Josué dizendo: olha, reúna todos que você puder e fique aqui dentro dessa casa. Vou colocar aqui resumindo, né? Vou colocar aqui um cordão escarlate aqui e você não saia dessa casa. Enquanto você estiver aqui, há proteção para você. Enquanto você estiver aqui, nenhuma morte, nenhum dano, mas eu não sou responsável se você sair dessa proteção. E aí vem, irmão, o que é realmente viver para Deus. Então, Raabe viveu naqueles dias ali, viu a ira de Deus descer sobre Jericó e as grandes muralhas de Jericó serem abaladas e tudo terminar nos cacos ali, mas o seu lar estava intacto, sua casa estava intacta, não houve um dano a nenhum dos moradores que estavam com ela ali naquele lugar. Então, o homem, o filho de Deus, o bom cristão, como eu creio que estou falando aqui a muitos, ele sabe do valor que é estar na presença de Deus. Nós não buscamos a Deus para um enriquecimento, não buscamos a Deus para a glória pessoal, mas buscamos a Ele porque sabemos que Ele é o nosso único ajudador. Pastor René Dayan, né,
pregou ali no encontro nacional e ele disse assim: olha, Deus ele não pode falhar, e às vezes não sabemos como que ele fará, mas ele vai fazer. Ele vai agir a nosso favor, ele sempre faz isso, ele sempre age. E nós não conhecemos ninguém que tenha ido a Deus, se entregado a Deus, mergulhado nesta grandeza, no conhecimento, na graça, se aprofundado nas misericórdias de Deus, que tenha voltado de lá desanimado, desgastado, sabe, dizendo assim: olha, estou arrependido de ter dado minha vida para Deus. Não, sempre que você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Então, essa certeza que nós temos aqui, eu creio que o salmista tinha também, sabe? Deus está no controle, Deus está cuidando de todos os setores da minha e da sua vida. Você consegue ter também esta confiança hoje de que Ele cuida do seu casamento, de que Ele cuida do seu lar, que Ele cuida do seu estudo, do seu trabalho, que Ele está cuidando de você aí na sua igreja, aí com a sua família de um modo geral, que Ele cuida da tua saúde, sabe? Que se você se aproximar dEle, clamar e buscar e desejá-lo cada vez mais, você entenderá, meu irmão, que as lutas, que as pressões aqui, que elas são passageiras. É isso que o diabo mais teme, é que a igreja reconheça o poder de Cristo em ação em favor desta igreja. Ele teme isso. Ele sabe que se ele não tirar de você a confiança que você tem em Deus, você se tornará uma igreja invencível, um ajuntamento de fé aonde você está aí. Se esse povo, se esta igreja, se estes irmãos aí onde você está, se eles se reunirem crendo realmente que Deus está no controle, não há nada que pare diante dele, não há situação, pode estar às vezes ali caído, pode estar ali às vezes nos mais diversos problemas, mas Cristo é a solução. Cristo tem como levantar, Cristo tem como restaurar, Cristo tem como resolver todas as coisas. O salmista sabia: olha, o caminho do ímpio é terrível, eu sei para onde vai o ímpio, como ele expressou aí, tenha já fim a malícia dos ímpios. Eu sei que isso que eles estão tendo agora aí fora no mundo é passageiro. O cristão não se engana com as propostas que vêm do mundo, ele não se engana, ele sabe que há um fim para isso. O diabo, ele está desnudado diante dos verdadeiros filhos de Deus, ele não consegue enganar você mais. A Bíblia nos mostra com muita clareza que há um fim determinado para ele. E aí você escolhe: de um lado, há um Deus que está no controle, que nunca perdeu uma batalha, que está te chamando para ter com Ele uma vida eterna. E do outro lado, há alguém te oferecendo algumas propostas, sabe, sem fundamento, sem lógica, algumas alegrias passageiras, algumas felicidades apenas de momentos, e que depois disso estará com você ali apenas dor, sofrimento, sabe, uma separação de Deus. Não, você não quer isso. O bom cristão, provou da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor, ele quer mais de Cristo em sua vida. Nada faz com que ele mude de ideia. O irmão Brana, por exemplo, mencionou isso em uma mensagem, disse: mesmo que ele fosse ali pego, levado a uma mesa de cirurgia e tentasse tirar isso de dentro de um cristão, ora, isso não é algo físico, isso está impregnado em você, né? Como diz um hino aí que nós cantamos, né? Está no DNA seu, não tem como alterar isso. Você ama a Cristo acima de todas as coisas, e desde antes da fundação do mundo, seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Você é atraído a este amor de Deus, você é atraído a essa misericórdia, você é atraído a esta fé que prova todos os dias, a esta fé que afirma todos os dias: Deus está no controle, está no fim do fundo do poço, está ali nas lágrimas, está ali com doenças, problemas, atravessando todas essas situações, mas a fé dentro de você está dizendo: Deus está no controle. E se isto, irmão, tem sustentado cada homem de Deus desde o começo até aqui, isso sustentará você também. É sempre desta maneira que Deus faz. Não é às vezes com muita roupagem, não é às vezes com uma coisa assim tão estrondosa, mas quando você olha aí para dentro do seu coração e você vai orar e você vai buscar a Deus, você sente esta presença sobrenatural com você, acalmando todas as coisas. O ímpio,
não consegue ter a segurança, a confiança que você tem. E eles, um dia chegará para eles aonde o salmista diz aí, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Se ele provar hoje o meu coração e o teu coração, ele verá uma inclinação para a palavra. Ele verá você desejando, buscando arrependimento, se quebrantando na presença de Deus, clamando por misericórdia. Ele verá você assim, constantemente no pé dele. Se ele puxar do teu histórico a orações profundas que você já fez, chorando em lágrimas, se arrependendo dos seus erros, das suas falhas, buscando a misericórdia, buscando forças para se levantar, ele vê o gemido da sua alma e, como o próprio salmista diz, ele conhece a voz do nosso lamento. Ele sabe o que nós estamos passando e ele está trabalhando nisso daí, te dando força, te levantando, te preparando. Agora, quando ele provar o coração e a mente dessa sociedade, infelizmente ele encontra no coração de muitos uma inclinação para a fama, uma inclinação para a perversidade, para a maldade, para as coisas impuras desta vida, e não consegue encontrar ali um ponto de arrependimento, não consegue encontrar ali nada que clame pela vida eterna. Irmão, eu agradeço a Deus e eu creio que você também, porque dentro dos nossos corações foi semeado através dos anos uma mensagem, uma palavra, e essa palavra clareou a nossa vista, essa palavra abriu o nosso entendimento e nos fez ver que não há coisa melhor nessa vida, não há nada melhor nesta vida do que Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que fazer parte da minha e da sua vida. Se ainda não faz da sua vida, se Cristo ainda não está presente aí com você, sabe, não apenas numa expressão da boca para fora, mas você realmente querendo, se Ele ainda não está, é hora de você buscar, é hora de dizer, Deus, assuma o controle aqui da minha vida, assuma o controle da minha história, Pai, me ajude daqui para frente. Você vai ver que esta é uma oração que mudará tudo e mudará para melhor a sua vida. Amém? Vamos assim encerrando com esta meditação, fechando assim os nossos olhos por um instante e orando a Deus, bondoso e eterno Deus. Oramos e colocamos, Pai, sempre a nossa vida sobre o Teu controle. Que confiança tem o povo de Deus de todos os dias dizer, Pai, minha vida está em Teu controle, minha vida está em Tuas mãos. Fazemos isto pois temos confiança, Pai, de que o Senhor é o nosso absoluto. O Senhor é o nosso ajudador e o Senhor tem resposta para todas as coisas. Pai, minha alma descansa neste dia, Senhor, confiando que o Senhor sabe melhor todas as coisas. Que o Senhor cuide desses que estão me ouvindo também nesse instante, provendo-lhes saúde, Senhor, graça, e que a mão de misericórdia do Senhor esteja com todos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amém.